Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para entender a atual situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Paraná, vamos para o município de Guaíra e a gente vai conversar com o Silvani Rosset, que é, então, presidente do Sindicato Rural lá do município, e vai explicar um pouquinho para a gente como que está a situação do cultivo da soja por lá, como é que está o processo de colheita que iniciou. Seja muito bem-vindo, Silvani. Bom dia a todos os ouvintes da Notícias Agrícolas. Bom dia, Letícia. É com muita satisfação estar aqui novamente com vocês, aqui, podendo trazer as informações da região nossa. Silvani, me diga uma coisa, como que está o andamento do processo de colheita por aí? Quantos por cento de área já foi colhida em Guaíra? Dá para mensurar? Olha, Guaíra, sim, né? Como nós tivemos vários momentos de plantio devido a chuvas, né? Aqui, o início praticamente aí está na faixa dos 10%, 10 a 15% colhido somente. Uhum. E nesse período de 10 a, nesse período não, perdão, nesse tamanho de área, né, de 10 a 15% colhida, o que já dá para se observar do que já foi colhido? Quais são as características dessa soja que já foi colhida que vocês estão conseguindo perceber? Olha, essa primeira soja foi o primeiro plantio pós-vazio sanitário, que deu uma umidade no solo, muitos arriscaram. Essas são as sojas que estão dando melhores produções aqui na região, porque depois disso não tivemos mais volumes bons de chuva. Então, essa soja, ela teve também uma perca no final dela aí, que faltou umidade, né? Mas assim mesmo ela está dando uma caixa produtiva aí na faixa de uns 60, 50 sacas por hectare. E me diga lá, Silvanir, essa soja que foi plantada, ela conseguiu, essa que está sendo colhida agora, ela foi plantada dentro daquela janela ideal de melhor produtividade? Houve algum atraso? Como é que foi? Olha, ela foi um plantio do cedo, né? Tem variedades que ela expressa seu potencial produtivo, né? Então, a partir do dia 10 já começa a ser uma época boa. A época melhor aqui na nossa região é final de setembro, início, né? E não lá para o dia 10. Mas muitos arriscam, né? Porque assim mesmo consegue produzir muito bem dela quando o clima for normal e abre uma janela muito boa para o plantio de milho aí, escapando de futuros invernos aí que possa vir geada, né? Então essa soja do cedo aí, ela é uma soja interessante para a nossa região, porque a gente consegue fazer, dependendo do clima, conseguimos fazer duas boas safras. E aí, em seguida, como que foi o comportamento do clima, né? Foi possível plantar essa soja mais cedo, essa que está sendo colhida agora, e o restante, as demais áreas, como que foi o comportamento do clima para plantar esse restante da soja e para ela se desenvolver também, Silvani? Então, nós tivemos chuvas de alto potencial, assim, em agosto. Quando foi setembro, eu vou ter que mexer na câmera um pouquinho, que agora bagunçou meu. Tá me vendo? Agora não, agora sim, agora sim. É porque achei que estava carregando aqui. Então, essa soja, na realidade, ela, assim, nós plantamos com baixa umidade, e quem plantou no início, e daí ficou um período de 15 dias, que logo após veio a chuva novamente, então daí o plantio se deu aí até o término na região nossa. Só que daí o que acontece? Depois daí ficou esses volumes muito altos de água, volumes muito expressivos aí, que acabou criando muitos danos dentro das lavouras, erosões, estourando curvas, fazendo muita bagunça. E depois começou novamente a reduzir esses volumes. E esses volumes reduzindo, alguns lugares davam uma pancadinha de 6 milímetros, 10, então a soja foi andando aí conforme tinha aquela umidade. E teve lugar que cortou de vez, que aí foi arrebentando tudo mesmo. Foi iniciando as percas, o soja foi morrendo em partes, reboleiras, né? E assim está a nossa situação aqui. E aí, quando houve esse corte de chuva, né, essa diminuição gradual até chegar a esse corte em algumas regiões, acabou pegando a soja em qual estágio de desenvolvimento, Silvanir?
Aquelas primeiras pegou na fase, no término final, né? Então, muitas conseguiram concluir, como que tinha uma boa massa de foliar, então aí essa que deu o potencial melhor. Mas a outra que nós vamos colher agora, que iniciou as dessecações agora, aí essa daqui, daí já ela pegou em toda a fase dela de enchimento de grão, né? Então, quando deu uma pancada de chuva, começou a vir uma chuva novamente, aí ela teve muito aborto de vagem, né? Então a produtividade, além de aquelas que ficaram verde resistindo, derrubaram a carga, né? Então, agora para frente, aí a produção tendência é cair muito aí. E aí, tendo em vista esse cenário, né, a gente tem cerca de 10 a 15% de área colhida, qual fotografia a gente consegue fazer desse momento, Silvani? Tanto de média de produtividade, observando esses 10 a 15% de área plantada, é claro que a gente sabe que pode mudar, que a colheitadeira é que vai mostrando, né, os resultados, e quanto por cento de perda de produtividade a gente consegue ver também nesse momento? Olha, eu acredito hoje que o município, que a região nossa aqui, ele está na faixa aí de uns 45%, eu acredito, de quebra de produtividade, viu? Daqui até o final, porque nós vamos ter muita variação de produtividade e quando entra uma estiagem assim também, a tendência é o não dar muito peso no grão. Então aí a gente possa se enganar muito, enche uma carga aí na hora de pesar, ele não dá aquele peso, não expressa a produtividade, né? E a média de produtividade, de uma maneira geral, como é que vocês estão vendo aí em sacas por hectare? Olha, ainda não dá para fazer uma média geral cedo, porque se for pelas primeiras sojas que foram colhidas, até nessa faixa aí de uns 60 sacas, né, 55, 60. Mas eu acredito aí que vai vir aí na faixa de uns 45, mais ou menos, 40 sacas, né? Aí só para ver agora, porque ainda tem sojas que demanda volumes de chuva começou novamente a dar umas pancadas, né? Tem região ainda que está meio escassa, mas já está melhorando. Então, aqueles pés que não morreram de soja no meio, que acabaram não sobrevivendo, ficou alguns pés, uma boa parte, aí uns 30% em lavouras aí de soja ainda que sobreviveram. Então, a gente não sabe ainda o que esse grão ele vai expressar aí no final, né? Se deixar muito tempo, o soja começa a debulhar o que fez aquele grãozinho pequeno, acaba caindo no chão, e o verde a gente vai esperar por ele, então vai ter que fazer um meio termo aí, fazer uma dessecação na hora que ele estiver num ponto para igualar aí, para poder fazer uma colheita, né? E falando nessa incerteza, Silvani, como está a dinâmica de negociações da soja por aí em Guaíra? O produtor ele está ali segurando um pouco a questão de travamento de contratos futuros, pensando num possível aumento nos preços, ou ele está ali segurando, pensando no que ele vai produzir de fato no final desse ciclo, ou está negociando ali pontualmente alguma coisa ou outra para cumprir algum compromisso financeiro no mês? Como é que está a situação da comercialização por aí? Na realidade, está tudo um ponto de interrogação, viu? Ninguém sabe o que faz, como está entrando pouco soja agora de colheita, ainda muitas pessoas estão aí. Tem uma perspectiva, fica esperando esses dados aí que é de chuva, que a seca, a estiagem tem escutado pelo Brasil inteiro, tem tido quebra em várias regiões, mas cada dia que é expressado aí os números da Conab, aí a queda, mas os preços têm caído também. Então, o produtor está segurando o máximo para ver se consegue melhorar alguma coisa para poder começar a pagar suas contas, né? Então, contrato está tudo parado, quem fez achava que não estava fazendo um bom negócio, né? E o risco, né? Porque a estiagem foi grande aqui se faz muito contrato, assim, no físico, né? Geralmente é troca de soja por valores aí, pode ser em pacotes de cooperativas, empresas, e para custear, fazer o custo, né? E então ficaram meio com medo aí por causa dessa seca, porque já tivemos anos que perdemos toda a produtividade, então está todo mundo devagar nessa questão. E, Silvaneira, em relação à perspectiva para o milho segundo a safra, como que o produtor está se preparando por aí? Vai ser uma safra que o produtor vai ocupar todas as áreas planejadas com milho safrinha? Vai ser uma safra em que vai ter um investimento em tecnologia ou vai ser menos investido esse ano? Como que está sendo aí a preparação?
Olha, a gente nota que está um desânimo, não está aquele ânimo todo para um plantio, né? A gente nota todo mundo desanimado, mas vai plantar, vai plantar. O investimento a gente tem escutado que vai cair muito, tanto na parte de adubações, como até em questão de tecnologia de semente, porque os custos ainda não baixaram muito, a semente está muito cara, tudo e o preço do milho tá ruim, então a conversão fica muito distante, então o pessoal tá acabando sendo meio cauteloso, comprando aquilo que acha que vai ficar baixo o custo, né? Aí, engatando nessa questão do milho, tem uma pergunta aqui do Tomás Baio. Com essa soja adiantada, será que o milho tem a chance de ter um teto produtivo maior? Silvani, Eu você estou me te ouve? escutando, não sei se você está me escutando. Eu ouço. Oi? Oi? Eu tô te ouvindo, você me ouve? Eu estou lhe escutando você. Eu também tô te ouvindo, Silvani. Tem uma pergunta aqui do Tomás Baio. Alô? Alô, Silvani? Oi, pode falar, estou escutando. A pergunta é, com esse adiantamento da soja, será que o milho tem uma chance de ter um teto produtivo bom esse ano? Olha, a época ainda ela é uma época boa. As colheitas aqui na região, elas vão se dar aí, né, no mês aí, o término, na metade de fevereiro, quem sabe aí, ou até antes. Ainda é uma época boa, é uma época que escapa do frio, uma boa parte do plantio com milhos aí, ciclo precoce, né? Então, eu acredito que possa expressar um potencial produtivo muito grande. Se o clima ajudar, né, e nós conseguir plantar esse soja aí, ou esse milho dentro dessa janela aí até final de fevereiro. Tá certo. Silvani, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço aí, obrigado, Letícia, obrigado, Notícia Agrícola, e sempre é com muita honra poder transmitir aqui a região nossa aí, as dificuldades que nós temos, o oeste do Paraná sempre é uma incógnita na produção aqui, os climas sempre são adversos, mas estamos aí, firme e forte, e vamos em frente. Um grande abraço. Aí, então, estivemos com o Silvani Rosset, que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no Paraná, nos trazendo as informações a respeito da colheita da soja que já teve início lá no município. Segundo o Silvani, entre 10% a 15% das áreas de soja já foram colhidas por lá. E, por enquanto, essa soja que foi plantada antes, foi plantada primeiro, ela está demonstrando um bom potencial produtivo, está demonstrando ali uma boa média de produtividade, em torno de 50 a 60 sacas por hectare, mas, segundo o Silvani, o que vem adiante, né, as próximas sojas que vão ser colhidas, são sojas que foram afetadas por um corte de chuvas. Então, sojas que foram plantadas, que receberam bons volumes de chuvas, inclusive chuvas em excesso, né? Naquela época que o Paraná também teve aquele excesso de chuvas, como a gente viu no Rio Grande do Sul, aquelas tempestades bastante volumosas, mas, de repente, essas chuvas que duraram cerca de 20 dias, mais ou menos, elas tiveram um corte e pegaram boa parte dessa soja lá em Guaíra na fase de enchimento de grãos, ou seja, pode ser que ao longo da colheita essa média de produtividade ela diminua. Então, por enquanto, está se vendo uma produtividade dessas áreas colhidas em torno de 50 a 60 sacas por hectare, mas o que o Silvani ele projeta nesse momento, olhando também para essas áreas que foram pegas com corte de chuvas na fase de enchimento de grãos, ele pensa ali numa média de produtividade entre 40 a 45 sacas por hectare e uma perda, de maneira geral, em torno de 40% na média de produtividade, isso nesse momento, uma fotografia que a gente tem momentaneamente com esse tamanho de área colhida lá em Guaíra, no Paraná. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.